Vamos comigo então, a palavra de hoje. Você pode repetir comigo? Somos uma igreja, família. Somos igreja, família. Aleluias. Por quê? Porque nós entendemos como nossa casa, seja em Poconé, Tangará, aos confins da terra, que igreja não é um lugar para se frequentar. Igreja é uma família para pertencer. É um lugar de vínculos, é um lugar de profundidade, é um lugar de troca de experiências, é um lugar onde nós choramos juntos, mas também sorrimos juntos, nos alegramos com as suas conquistas, mas também choramos com o seu fracasso, e vice-versa. A gente se empodera, a gente conta testemunho, né, Kennedy? A gente se alegra com a conquista dos nossos irmãos, e a gente põe fé nisso e declara: eu também vou viver isso. A gente não se inveja, a gente se curte, a gente se aproveita, a gente se empodera, a gente se impulsiona, a gente se celebra. Você crê nisso? Então nós somos uma igreja família. A palavra de Deus em Atos capítulo 5, verso de número 42, ela vai dizer assim, olha: todos os dias, diga todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o... Todos os dias, no templo e de casa em... Irmãos, não dá para a gente achar que vida com Deus, que vida cristã se resume apenas nisso aqui. Não dá para a gente achar que vida cristã se resume nesta reunião. Não dá para a gente resumir o corpo de Cristo apenas no domingo. A igreja é um organismo vivo, pulsante, vibrante. A igreja não é a organização está a serviço da igreja. Mas quando nós entendemos igreja apenas como uma organização, nós vivemos essa coisa monótona, parada. Entramos e saímos de lugares, mas as nossas vidas não têm a mesma transição, a mesma dinâmica. Não há crescimento, não há avanço, não há transformação. Porque água parada, irmão, só gera uma coisa: doença. Nós somos chamados para viver este movimento que avança do templo para as casas, e também da casa para os templos. Nós precisamos estar onde as pessoas estão. É gostoso estar nessa linda reunião, onde nós vemos todas as casas, amém? Você representa aqui, nós vemos representados diversos bairros de Poconé, sim ou não? Nós temos aqui Coab, nós temos Santa Teresa, temos João Godofredo, tem Cruz Preta, tem mais, sim ou não? Mas no domingo nós nos reunimos como uma única família, em muitos lares. Mas os lares são tão importantes quanto essa reunião. Não dá para mensurar qual lugar é mais importante, se esta grande reunião ou lá as nossas células. Assim como um avião que não voa sem uma das asas, irmãos, assim somos nós também. Um pássaro, se você machuca uma das suas asas, não consegue voar. Assim também é nós. Não conseguimos viver fora do templo e sem os lares. É necessário viver no templo e nos lares. Nos lares, irmãos, as máscaras caem. Nos lares nós somos mais acessíveis. Nos lares nós não conseguimos vestir a roupa de crente. Nos lares, irmãos, a gente pode se esforçar muito, mas em algum momento as pessoas vão perceber quem nós somos de verdade, e a gente também perceber quem elas são. Nos lares a gente é quem a gente é. E nos lares também estão acontecendo agora mesmo muitas coisas que não deveriam estar acontecendo: violência, dor, divórcio, desconexão, descontinuidade. Por isso nós fomos levantados por Deus nesta cidade, neste estado, para sermos uma família para todos, para restaurarmos lares. Lares restaurados, irmãos, são famílias restauradas. Lares restauradas são famílias restauradas. Famílias restauradas é uma igreja que avança sobre estados, cidades, nações.
E essa igreja, ela é tão forte, que as portas do inferno podem até tentar deter, mas a gente vai passar por cima delas, que nem um trator. Amém? Aleluias! Nós moramos numa cidade que nós temos mais de 115 organizações de religiões de matrizes afro. E nós temos pouquíssimas igrejas relevantes. Nós precisamos nos levantar para reavivar as igrejas da nossa cidade, para transformar os lares da nossa cidade. Você crê nisso? Glória a Jesus. Então nós precisamos de você no templo, mas também nas casas. Que tal abrir a porta da sua casa para receber a igreja? Eu não sei se você se lembra, mas só quem recebeu, todas as pessoas que receberam a igreja do Senhor, receberam o Senhor, porque quando você recebe o povo de Deus, você recebe quem enviou o povo de Deus. E quando você recebe a Deus, irmãos, irmãos, tanta coisa acontece na sua casa. Quem se lembra de Obed-Edom? Ele recebeu a Arca da Aliança, irmãos, e o que se contava na cidade, nos povoados, nos lugares, a casa de Obed-Edom está prosperando. Que tal receber a casa do Senhor? Que tal receber o Senhor na sua casa? Que tal liderar uma reunião de célula, um grupo pequeno? Pastor, mas eu não sei nem falar. Meu irmão, até a mula fala quando Deus quer. Sim ou não? Eu estou aqui falando, irmão, Deus me livre. Até um tempo atrás aí eu me tremia todo de medo. Estou aqui. Se eu consigo, você pode. Por quê? Porque o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. Nós não somos diferentes, ocupamos funções diferentes, mas nós não somos diferentes, porque, irmãos, a essência que eu carrego é a mesma que você, Cristo. Eu fui chamado para ocupar uma função no corpo que talvez seja distinta da tua, mas o mesmo Espírito que me levantou é o mesmo Espírito que levanta você. Você entende isso? Você sabe, se você sabe ler, você sabe falar. Se você sabe falar, você pode se comunicar. Mas pastor, eu não sei ler. Irmão, você sabe comunicar. Então você ouviu aqui o pastor pregando, você vai chegar na sua cela e vai falar a mesma coisa. Pronto. Está resolvido, não está? Você ora? Está orando? Jesus fala com você, amém? Então você pode ser boca de Deus lá neste lugar. Você crê nisso? Agora é óbvio, não pode ser feito de qualquer jeito. Por quê? Tudo que acontece na igreja passa por um envio. Lembra que eu falei do selo? A mesa é um lugar de selo, de destino, sim ou não? Nós temos, irmãos, entendimento que nós precisamos de um envio. Não dá para fazer as coisas do jeito que nós queremos. Se o nosso jeito fosse bom, não existiria o jeito de Deus. Então o Senhor nos chama para fazer as coisas do jeito dele. E nós vemos então em Atos dos Apóstolos a igreja do Senhor se iniciando, começando, e é ela que nós copiamos. Tem muita moda nos nossos dias, tem muitas coisas acontecendo, mas nós precisamos voltar para as Sagradas Escrituras. E a Bíblia nos ensina que aquela igreja que estava se iniciando, cheia do poder do Espírito Santo, ela orava. E então o Senhor separou 2 homens, Paulo e Barnabé, para fazer missões aos gentios, para alcançar outros lugares, para abrir igrejas, para plantar igrejas. E então depois que o Espírito Santo fala ao coração deles, testifica ao coração dos líderes. E então os líderes daquela igreja, Pedro, Tiago e João, não no barquinho, na mesa, impõe as mãos sobre eles e diz, vai, e eles vão. E então você vê Tessalonicenses, Gálatas, Efésios, você vê muitos lugares, igrejas sendo plantadas. Então é necessário um envio. Ninguém que não se assenta para aprender, também não pode se levantar para ensinar. A única coisa que às vezes nos impede de fazer o reino de Deus se expandir na nossa cidade é isso, querer sentar para aprender. Amém? Nós precisamos disso. Bill Johnson, pastor sênior da Bethel Church,
Nos Estados Unidos, ele diz assim: toda fé prática constrange uma fé conceitual. Irmão, fé precisa ser praticada, porque senão vai ser só uma fé conceitual, não muda a vida de ninguém. Eu tenho fé, mas a tua fé te levou a viver o quê? Eu tenho fé, mas a tua fé te levou a viver o quê? A realizar o quê? Já viu muita gente dizendo assim: e Pedro, ele deu uma afundada. Mas irmãos, ele teve fé suficiente para praticar o que Jesus disse. Ele andou sobre as águas. Eu não conheço, ele afundou um pouquinho? Afundou, sim ou não? Jesus foi lá e pegou ele. Mas irmãos, eu nunca andei sobre as águas. Você já andou sobre as águas? Fé que não é praticada, irmãos, não serve para muita coisa. Então, toda vez que você vê alguém de fé, como os meninos aí, sabe, que deixaram a sua casa, deixaram as suas coisas para uma semana servir a igreja do Senhor, esse tipo de fé constrange quem tem fé conceitual. Ai, para que isso? Abuso? Não entendeu o que é fé ainda. Fé que te faz sentar no banco apenas, irmãos, não é fé. Isso é religiosidade. Nós precisamos nos levantar para abençoar, para servir, para amar, para transformar, para restaurar, para cuidar, para enviar. Fé precisa ser exercitada. Fé é um músculo. Como o músculo do corpo, se você não exercita, o que vai acontecer com ele? Vai atrofiar. E tem um monte de gente atrofiado, sentado. Ele até pensa em se levantar, mas já não consegue mais, porque está parado. E agora ele está petrificado. Já viu gente petrificada, gente rígida? Eu estava mexendo lá nos cabos, os meninos me mostrou, irmão, Marcelo do céu, tinha um camalhaço assim, ó. E eles tiraram tudo, mas não conseguiu tirar aquele camalhaço, porque ficou tão ali, cheio de coisa, de fita, que parecia uma raiz. Petrificou, rígido. Assim é muito crente que não se exercita. Jesus diz que quando nós ouvirmos a sua palavra, que nós não sejamos apenas, vamos igreja, participe comigo, coloque sua fé em ação, não seja apenas, mas, você está ouvindo a palavra, o que você está praticando dela? Desde o momento que você chegou aqui, você está ouvindo palavra, irmão, seja cantada, seja em oração, seja agora, você está ouvindo a palavra, o que você está praticando? Não seja apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo, mas pratique o que você ouviu. Então não basta ir à igreja, eu preciso ser a igreja, onde quer que eu esteja, revolucionando, restaurando, curando, amando, me aprofundando. Jesus sempre nos desafia a fazer mais. O problema é que a gente quer continuar no mesmo lugar. Você se lembra? Chega o jovem rico. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Discurso bonito, sim ou não? Quantos crentes têm discurso bonito? E Jesus começa a dialogar: eu gostei de você, menino. Você está interessado no reino, na vida eterna. E ele diz: olha, tem que fazer isso, isso e isso. Ele: não, já faço. Eu devolvo o dízimo, eu faço isso, eu sigo os mandamentos. Aí Jesus: que maravilha! Rapaz, parece que você preenche os pré-requisitos para se tornar um apóstolo. Então vamos mais um pouquinho, vamos mais adiante. Que tal vender tudo que você tem e dar para os pobres, e depois vem e me segue? Para fazer isso é necessário ter fé, sim ou não, Danilo? Para fazer isso é necessário ter fé, sim ou não, Josenira? Para fazer isso é necessário ter fé, sim ou não, Nadine? O que ele fez? Ele só demonstrou aquilo que ele vivia. O discurso é bonito, mas a fé era conceitual. Ele virou as costas e Jesus seguiu o seu caminho. Quem é você? Quem é você? O discurso pode ser bonito, mas a fé é conceitual.
Bill Johnson está dizendo que toda fé prática constrange uma fé conceitual. Meu irmão, nós saberemos quem é quem na hora H, na hora que você precisa. Sim ou não? Nós precisamos desse tipo de gente nas nossas igrejas. Efésios 2, verso 19 vai dizer: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Entenda uma coisa de uma vez por todas: em Jesus você foi feito membro da família de Deus. Jesus não começou uma organização, Jesus deu início a uma família. Então, em nome de Jesus, não tenha medo, nunca tenha medo de fazer o que a igreja do Novo Testamento fazia: estar no templo, mas também nas casas, vivendo uma fé que constrange a fé conceitual. Você entende o que eu estou falando? Atos 2, verso 46, a palavra de Deus diz: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria. Você lembra do que também vai dizer o salmista? Alegrei com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Era alegria em estar no templo, mas também nas casas. Ai, misericórdia, já estou aqui no domingo, vou ter que voltar de novo na quinta-feira. Com alegria, com sinceridade de coração, sem máscara, sem rabugice, mas com alegria. As casas, irmãos, as casas fazem parte de uma igreja família. É importantíssima, já falamos disso agora. Uma igreja saudável não é apenas um lugar para virmos ao domingo. Uma igreja saudável é uma igreja que vive no templo, mas também nas casas. E as casas não é só quinta-feira, porque célula não é reunião. Célula é a vida orgânica da igreja acontecendo. Eu não vou para minha casa uma vez por semana, eu vou para minha casa todos os dias. A gente se relaciona, a gente vive junto. E aí, como é que você está? Estou legal não, vamos orar junto. Mas a gente gosta de fazer o quê? As panelinhas, né? Vem aqui, amiguinho. Vem, amiguinho. Ah, meu amiguinho, vem aqui, amiguinho. Ah. Vem também. Vem. Não, vem não. Isso não é igreja. Isso não é igreja. Igreja está sempre aberta. Igreja é uma família para todos. A fé não pode ser conceitual, a fé precisa ser prática. Eu não posso me fechar para quem Jesus não se fechou. Seja jovem, idoso, seja criança, seja prostituta, seja a pessoa mais vil da nossa cidade, nós precisamos estar abertos. Eu sei que às vezes tem pessoas que desce difícil, mas é essas mesmas que Jesus te convidou a amar. E a maioria das vezes, irmãos, quando você acha ela difícil, é porque na verdade você está olhando para o espelho. E é aquilo que ninguém te disse na cara, você está vendo. E é por isso que você fala assim, entendeu? Nós precisamos, irmãos, uns dos outros. As casas fazem parte da igreja família. Uma igreja saudável não é apenas um lugar para irmos ao domingo. Nós precisamos estar juntos todos os dias. Como, pastor? Eu preciso trabalhar. Eu não disse para você levar ninguém no seu cangote. Eu disse para você estar aberto. Porque se por acaso me der na telha e querer visitar a sua casa, você deixa? Mas e se o irmão lá for querer visitar a sua casa? Tá tudo bem para você? É assim, pastor, tem que marcar a hora, né?
que os dias são muito corridos, trabalham muito. Eu tenho certeza que você trabalha, mas eu acho que ninguém aqui é desocupado. Todo mundo trabalha, amém? Então nós encontramos tempo quando nós queremos dar tempo. Nós precisamos, irmãos, quebrar as barreiras, quebrar os muros que nos separam. É necessário estarmos juntos, porque estarmos juntos nos fortalece. Ainda que eu não estive na casa do Alex, o Anderson teve, então a igreja esteve. Ainda que o Anderson não esteve na casa do Alex, sabe, o Danilo esteve, então a igreja esteve. Ainda que o Danilo não tenha estado lá na casa do Alex, sabe, a Marta e o Gerson foram, então a igreja foi. Se nós estivermos vinculados, irmãos, viveremos a mutualidade que transforma as nossas relações. Você está comigo? Rick Warren, o autor do best-seller Uma Vida com Propósito, e também pastor agora, aposentado, da Saddleback, ele diz o seguinte: uma igreja saudável não deve ser avaliada pelo número de pessoas sentadas aos domingos, mas pelo número de discípulos enviados durante a semana. Discípulos de quem? De Jesus. Se nós somos discípulos, somos iguais a Jesus, amém? Semelhantes a Jesus. O que Jesus fazia? É o que nós devemos fazer nas casas. Jesus amava a gente, Jesus servia a gente, Jesus orava por gente, Jesus apaziguava a gente. Sim ou não? Nós precisamos ser esse tipo de pessoa, que traz paz, que pacifica, que traz uma palavra de alento, que não traz mais condenação, mais diesel, mais gasolina para aquilo que já estava pegando fogo. Espera aí, irmão, vamos orar aqui. Eu acho que talvez você não entendeu, você está muito exaltado. Aí você já começa a cantar aquele corinho, sabe? Mais perto quer estar. Ele, opa, peraí. Que aí ele se lembra que a morte é o destino de todos. Como é que está a sua vida hoje? Nós precisamos entender isso, irmãos. As nossas células trabalham para edificar uma igreja família. A célula é o carro forte, aonde a igreja família é edificada, porque a igreja começa nas casas. A igreja é uma família de famílias servindo pessoas. Deus só fundou 2 instituições na terra, e as 2 eram família: família biológica e família espiritual. Nós precisamos entender, porque se não é família, ele não seria chamado de Pai Nosso. Não é Pai seu, é Pai Nosso. Amém? Nós somos uma igreja biblicamente, irmãos, profética, pastoral e apostólica. Deus, Ele estabeleceu na terra a família biológica e espiritual. As 2, irmãos, têm o fim de abençoar a humanidade. Então uma fortalece a outra, uma abençoa a outra. Uma família forte fortalece a igreja, mas uma igreja forte fortalece uma família que está fraca. Quantos casamentos não foram restaurados, irmãos, aqui? Nós precisamos entender, sem essas 2 instituições, a sociedade vai entrar em colapso. A sociedade ainda está como está. Mesmo a gente dizendo, rapaz, está feia a coisa, né? E a gente tem sempre a mania de dizer, no meu tempo é que era bom. Não era nada, irmãos. Se você for olhar na década de 80, de 90, na minha década de 90, era terrível os programas de TV, era prostituição pura. E a gente acha que hoje que é terrível. Na verdade, a geração de hoje foi discipulada pela geração passada. A geração do uga, 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 do domingão do domingo legal. Terrível. A geração do El Chan, e a gente fala, meu Deus, esse funk. Mas a nossa geração descia também, vai descendo a boquinha da garrafa. A geração passada discipulou a geração de hoje.
mas nós temos a oportunidade de discipular a nossa cidade, para que eles possam ser uma família para todos. Você entende isso? Portanto, nós precisamos entender o que é família. Efésios 2, 19 até o 22 nos ensina qual é a vocação da igreja. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Às vezes nós chegamos na igreja a primeira vez, né? E a gente quer só se enfiar debaixo da cadeira, assim, tipo. Porque a gente se sente estranho, estrangeiro. A gente não se sente daquele lugar. Mas em nome de Jesus, se você recebeu Jesus, você pertence a este lugar. Você faz parte desta casa. Nós temos muitos irmãos espalhados por outras igrejas na nossa cidade, mas pertencemos à mesma casa. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus, repita comigo: eu sou membro da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular. Aleluias! Nós somos edificados sobre a mesma pedra. Jesus, que nos santifica, que nos redime de todos os nossos pecados. Se não fosse Jesus, irmãos, nós estaríamos perdidos. O que diferencia você e a mim de alguém que está agora mesmo na boca de fumo, irmãos, é Jesus. Jesus, Jesus. Tira Jesus da sua vida, você é terrível. Ah, pastor, mas eu nunca fui na boca de fumo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você é terrível. Eu sou terrível. Se tira Jesus de Samuel, irmão, é miséria. Ou você era bonitinho e cheirosinho? Poderia até ser, por fora, mas por dentro, pão bolorento. Não é verdade? Rapaz, irmão, Jesus mudou o nosso viver, você crê nisso? Aleluias. Tendo Jesus como pedra angular, a qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Jesus está restaurando fundamentos, para que Ele continue edificando Jesus, para que quando eu olhar para você, eu veja Jesus em você e não você. Então, irmãos, é impossível não amar alguém que se parece com Jesus. Você está entendendo? Amém? Mas a gente continua com as nossas esquisitices, a gente não quer abandonar ela. A gente precisa entender que se pertencemos a uma família, nós precisamos falar a mesma língua dessa família. Se pertencemos a uma família, nós precisamos andar na mesma direção dessa família. Que se pertencemos a uma família, nós não podemos ser do contra, nós precisamos sempre trabalhar. Espera aí, não estou entendendo nada, mas eu estou aqui, vamos ajudar, vamos colaborar, vamos crescer. Me ensina, se for capaz. O texto está falando, irmão, sobre uma igreja família. Ela pode não ser perfeita, mas ela é saudável. Ninguém disse que a igreja era perfeita. Alguém disse isso? Mas às vezes a gente espera que a igreja seja perfeita, sim ou não? Meu irmão, quando você encontrar uma igreja perfeita, quando você entrar lá, irmão, você vai destruir a perfeição da igreja, porque você não é, eu também não sou. E se eu for para lá, meu irmão, vai piorar. Nós ainda estamos em construção, nós ainda estamos em transformação. Nós aqui celebramos o que foi feito lá em Tangará, com relação à elétrica, mas é só a primeira parte, não tem tanta coisa ainda para fazer. Tiramos muitas coisas que estavam escondidas, mas ainda tem muita coisa para ser revelada. Você também é assim. Quantas coisas Jesus já tirou que estava escondido, mas quanta coisa você ainda oculta. Jesus quer trazer para fora. Aleluias. Entenda isso de uma vez por todas. Este texto então fala sobre uma igreja família. Ela não é perfeita, mas ela é saudável. Saudável sim. Perfeição e saúde
não significa que precisa andar, irmãos, de mãos dadas. Nós precisamos entender, irmãos, que nós temos um alvo. Nós queremos que tudo esteja em ordem. Mas enquanto não está, nós continuamos andando. Mas se você olhar para mim, eu estou mais saudável do que eu estava ontem. E se você olhar para mim amanhã, eu vou estar mais saudável do que estive ontem. E assim por diante. O grande problema é que a gente acha que vai para a igreja e a gente então recebe um pó de pim. Nossa, como você está brilhando. Está lindo. Brilhava o rosto de Moisés brilhava. Meu Deus, eu estou antigo hoje, hein? Irmão, não é assim. Não é desse jeito. A igreja, a família, ela remove muitas coisas das nossas vidas, irmãos, mas é necessário uma decisão do nosso coração. A igreja, a família, que nós vemos agora em Efésios, capítulo 2, ela vai falar sobre criação, redenção e restauração, que é o meio pelo qual Deus edifica Cristo em nós. Família é o lugar melhor para você estar, é o melhor lugar para a gente, igual eu e você está. É por isso que tem gente querendo fugir de família, porque fugir de família, irmãos, é fugir da metodologia de Deus de transformar a nossa vida, seja biológica ou espiritual. Criação é a metodologia de Deus para criar, é família. Na família Deus cria, na família Deus reproduz, Deus produz coisas em nós que não existiam e outras coisas que vão existir. Você está entendendo o que eu estou falando? Na família nasce filhos, na família a redenção, Deus redime a gente na família. Deus encontra uma família para quem era solitário, Deus encontra uma família para quem era quebrado. Tanto que a palavra de Deus vai dizer em Provérbios que o homem que encontra uma mulher encontra favor de Deus, foi favorecido pelo Senhor. Deus quer redimir o estado das nossas vidas na família. É por isso que também o salmista vai dizer que na família nós recebemos bênção. O óleo desce sobre a cabeça, passa pela barba até alcançar a orla da veste, ali Deus ordena a sua. Na família nós somos redimidos. Na família há remissão, há redenção. Na família há restauração. A metodologia de Deus para restaurar é a família. Na família o menino está lá andando por um caminho torto, a família chega, agrupa o menino, diz: olha, você está disciplinado, não é assim que se faz, mas espera aí, me dá a mãozinha aqui, vamos andar por este caminho. Disciplina também, irmãos, precisa ter preço pago. Não é só disciplinar, a disciplina precisa estar acompanhada de ensino. Deixa eu te ensinar um caminho novo. Esse caminho que você estava indo não é legal não, mas tem um caminho novo que eu quero te mostrar. Vamos junto? Não foi isso que Jesus estava ensinando para o jovem rico? Você está indo bem, mas ainda precisa de ajustes. Vende tudo que você tem e vem e me siga. Eu vou te mostrar um caminho novo, onde há tesouros que você jamais acumulou, são tesouros eternos. A igreja, família, irmãos, remove a orfandade espiritual. Orfandade espiritual é tanto o resultado quanto a causa de todo pecado. Meu irmão, nós só pecamos. Quem aqui ainda peca? Nós só pecamos. Todo pecado, preste atenção no que eu vou dizer para você. Todo pecado deriva de uma insatisfação. Você pode ter recebido o Senhor como seu Senhor e Salvador, mas você ainda não recebeu a paternidade de Deus. E a falta de paternidade te faz andar insatisfeito dentro da família, mas como se não tivesse. É como a parábola do filho pródigo. Um faz a loucura na rua, mas o outro fica. E tanto faz o que foi o que ficou, porque os dois fizeram a mesma coisa, eram órfãos. Tem um monte de gente que nunca foi, mas ficou, mas não se sente filho. Ele olha para o pai e diz assim: eu não sei se eu sou seu filho ou se eu sou seu servo.
Estou na dúvida. Porque você nunca fez festa para mim. Você nunca colocou anel no meu dedo. E o que o pai vai dizer? Meu filho, tudo que é meu, é seu. Quem nunca se sentiu filho, foi você. A orfandade, irmãos, faz com que a gente ande insatisfeito. Então a gente olha para quem está celebrando, porque aquele jovem que estava voltando para casa lascado, ferrado, agora abençoado, olha lá, foi lá, fez tudo o que queria, e eu nunca saí daqui, e papai nunca fez festa para mim, não vou celebrar, estou de birra. Não tem crente birrento? Talvez seja a sua história. É difícil olhar no espelho, não é? E então a gente deixa de celebrar as conquistas dos outros. Puxa vida, o pastor chamou lá Nelino, chamou Ulisses, chamou Mateus, mas eu também já fiz um monte de coisa nessa igreja, ninguém nunca chamou eu aqui em cima. É o órfão, ele é incapaz de se alegrar na alegria dos outros, porque ele está sempre insatisfeito. A insatisfação é a raiz de todo pecado. Você não peca, irmãos, quando você está satisfeito. É possível, não estou dizendo que você nunca vai pecar, mas é possível, como diz Augusto Nicodemos, andar uma alta quilometragem, sem ter que trocar o pneu. Mas eu posso andar a mesma quilometragem, trocando um pneu de 1000 em 1000 quilômetros. Você está entendendo o que eu estou falando? Trocar o pneu, irmãos, é uma metáfora para o seu pecado. É possível andar sem ficar pecando toda hora, se eu estiver satisfeito. Irmãos, vamos comigo. Comidão é bom, né, Kennedy? Aí, ó, tá vendo? Qual comidão que você mais gosta, Kennedy? Carne com banana? Aê! E machixe? Irmãos, pensa comigo, você comeu aquela carne com banana hoje na hora do almoço, você se pantufou de tanto comer comida. Amém? O que já é um pecado. A gula. Mas você está saindo comida pelas orelhas. Aí você chega lá na casa do Douglas, o Douglas está fazendo aquele churrasquinho, aquela picanha, sabe? Aí ele fala, senta aí, come mais um pouquinho, come um pouco aí. Aí você vai, irmão, você está saindo pelas orelhas. O que as pessoas normalmente fazem? É só um tirar gostinho, né? Irmãos, quem está satisfeito, não come de novo. Você entendeu? Ainda que me ofereça uma picanha gostosa, ainda que me ofereça, irmãos, uma feijoada maravilhosa, eu já me enchi completamente do comidão. Você entendeu? Você está entendendo? Se Cristo te satisfaz, você não encontra mais graça no pecado. Nós só encontramos graça no pecado porque Cristo ainda não nos satisfaz. Então eu ainda preciso encher e preencher essa lacuna com outra coisa. Entendeu? Sabe aqueles vairados de fome, que ele comeu, ele diz, ainda tem mais um espaço para o docinho aqui. Pastor, isso não é assim, não. O que vai dizer então Salmo 23? O Senhor é o meu, e nada me... O texto está dizendo no original que eu estou tão satisfeito, o Senhor, porque o Senhor é meu pastor, eu estou tão satisfeito nele que eu não tenho falta de mais nada, Ele é tudo para mim, Ele é suficiente. Quando nós comermos de Jesus o suficiente para nos fartarmos, nós não teremos mais que nos satisfazermos, nos deleitarmos das iguarias do Rei. O grande problema é que nós não estamos satisfeitos nele. E então andamos com cara de maracujá de gaveta, cara torta, chateado, nada presta, minha mulher não presta, o emprego não presta, nada presta, só dá certo na vida dos outros.
É a orfandade. A igreja, irmãos, família, remove a orfandade. É por isso que dentro de uma igreja família, os órfãos não conseguem ficar, porque ou ele se transforma em filho, ou ele sai. E normalmente ele sai reclamando. Uma igreja família remove a orfandade, por quê? Porque traz a adoção. O espírito de adoção vem através da revelação do amor de Deus Pai. Então, nessa igreja família eu entendo, peraí, rapaz, tem um negócio que eu ainda não conhecia sobre Deus. Ele é Pai. Uau! Eu tenho um Pai. Ele não me abandona. Ele não me rejeita. Ele não me renega. Ele não se distancia de mim. Eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai. Na igreja família, a orfandade ela é simplesmente removida. Por quê? Porque há crescimento. Nossas igrejas, irmãos, precisam ser o lugar onde promove amor e crescimento dos bebês até idosos. Então a gente coloca o bebê no colo, troca a fraldinha, mas a gente já vai ensinando para ele que ele precisa crescer. Por quê? Não dá para ficar limpando o teu bumbum pro resto da vida. Tem muitos outros bebês chegando. Não é assim? Tem gente que tem um relacionamento tóxico. É só eu. Não gostei. Já inclui o outro nessa relação. Já não sou mais o preferido. Cresce. Entenda que agora você pode ajudar o pai a cuidar dos outros filhos que estão chegando, ao invés de ficar dando trabalho. Você pode fazer o leite. Meu irmão estava vendo a coisa mais linda do mundo hoje. Eu vindo de Tangará para cá, e o Tomás e o Dedé comigo. O Dedé agora quer andar comigo também. Antes era o Tomás, agora o Dedé também quer vir junto. E o Levi também. Eu estava saindo de casa, irmãos, eu fiquei com o coração partido ali. Papato? Papato? Falei, ô Jesus. Mas enfim, coloquei eles no carro comigo, a gente estava vindo na rodovia. O Dedé decidiu dormir. O Tomás, ele pulou para trás, sem eu pedir. Ele abriu a malinha, colocou a fralda no Dedé. Um filho crescido ajuda o pai. E não dá trabalho. Ele agora se levanta para trocar fralda. Você entendeu? A igreja remove a orfandade espiritual. Por quê? Porque ela traz elementos verdadeiros, de uma família espiritual verdadeira. Que elementos são esses? Identidade, comunidade, maturidade, responsabilidade e destino. Meu irmão, identidade, quem eles são em Cristo e quem Cristo é neles. Comunidade, como eles se relacionam com as pessoas e os filhos e os líderes. Maturidade, como crescer no caráter de Cristo. Eu já não sou mais o mesmo. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Você entende isso? Isso nós todos deveríamos viver assim. Esse processo de maturação, em que as pessoas começam a perceber, nossa, como o Tomás cresceu. Ele está trocando fralda. Você entendeu? Nossa, como o Anderson cresceu, está ajudando o pai, está ajudando o pastor. Nossa, como o Ulisses cresceu, está ajudando o pai, está ajudando o pastor. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Responsabilidade, como servir de acordo com a nossa maturidade e habilidades. Tomás, ele não pode pegar o volante, mas ele pode trocar uma fralda. Então a maturidade me faz enxergar as minhas habilidades e as minhas capacidades. Espera aí, isso aqui ninguém precisa me pedir para fazer, eu posso, eu sei que eu consigo fazer isso. Destino, como cumprir o propósito e o chamado de Deus na minha vida. A grande comissão, irmãos, em toda a Bíblia, repita comigo, toda a Bíblia, você vai encontrar a igreja família. Você vai encontrar a vocação da família.
A grande comissão, irmãos, é família. Perceba, toda autoridade adiante de mim, façam discípulos, batizando-os e ensinando-os. Toda autoridade é alinhamento essencial. Toda casa tem autoridade, que traz alinhamento. Não fica bagunçada, não é verdade? É cientificamente provado, irmãos, que uma casa onde não há autoridade, a bagunça se instaura. Lembra do ditado, a casa da mãe? Não é legal esse ditado porque as Joanas são uma bênção, amém? Mas vale o ensino. Adiante de mim, traz um alinhamento que é crucial. Por quê? Não é sobre quem me aponta o que fazer. Tem esse momento que alguém precisa me apontar o que fazer. Mas esse alinhamento adiante de mim, esse alinhamento crucial é: vem aqui, deixa eu te mostrar como é que se faz. É isso aqui. Amém? Então agora você pode ir, porque você está abençoado. Façam discípulos. É o desenvolvimento necessário, porque todo filho precisa crescer, e ele precisa constituir a própria família. Eu não quero filho para sempre debaixo aqui das minhas saias. Você está vendo? Irmãos, a gente precisa fazer com que os nossos filhos cresçam. Existe uma diferença entre paternidade e paternalismo. Paternidade empodera filhos, paternalismo aprisiona. Como pai biológico, eu preciso, irmãos, treinar os meus filhos para que ele possa alçar voos maiores. Um pai espiritual, a mesma coisa. Nós precisamos fazer com que os nossos filhos gerem novos filhos. Batizando-os, é a identidade que vem antes do destino. Não é o destino que vem antes, a identidade vem antes. Porque agora, sabendo quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo. Então nada me para mais. O grande problema da nossa geração é que as pessoas não sabem quem são. Elas estão buscando propósito, quando deveria estar procurando identidade. Para onde eu vou? Para que serve para onde eu vou se eu não sei quem eu sou? Ensinando-os, fazendo discípulos. Você precisa gerar discípulos, você precisa gerar outras pessoas, ser pai espiritual de alguém. Numa família espiritual, nós levantamos outras famílias espirituais. E hoje nós estamos levantando uma nova família espiritual em Tangará da Serra. Daqui a pouco Deus nos levanta para abrir uma outra igreja em Cuiabá. Mas Deus também está te levantando de maneira micro, para levantar-se como alguém que vai pastorear, abençoar, ser uma figura de paterna, lá numa célula, num bairro dessa cidade. Em lugares carentes, que necessitam de um olhar humano, de um olhar amistoso, de uma fonte segura de aceitação. Todo mundo quer ser aceito, ninguém quer ser rejeitado, mas Deus está te levantando para que você aceite pessoas. Deus quer te fazer pai, mãe espiritual de algumas pessoas, que você seja referência de algumas pessoas, mas para tanto você precisa sair desse lugar de vitimismo, este lugar de falta de maturidade, este lugar onde, não, eu que preciso de cuidado. Tomás ainda precisa de cuidados, irmãos, mas agora ele já pode colaborar. É sobre isso que nós estamos falando. Não significa que eu também não preciso de cuidado, porque agora mesmo, antes de chegar aqui, eu estava conversando com o meu pastor, pastor Júlio, conversando com outros pastores que são do meu colegiado de amigos, conversando com o pastor Davi, da igreja Gerá, conversando com o pastor Robson, da igreja Base Church, conversando com o Atler, da igreja Atos de Cristo. Por quê? Porque ninguém faz nada grande sozinho, nós precisamos de ajuda. Vocês estão entendendo? Mas não significa que quem se levanta é melhor do que quem se senta. A única coisa é que a gente já está mais amadurecido em algumas áreas. Você está entendendo? Deus está te chamando para a maturidade, para que você se levante para colaborar, e não mais para reclamar. 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, vai dizer: portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Nós precisamos ser discipulados, irmãos. Seja discipulado. Discipulado é edificar o caráter de Cristo em nós. É o meio que Jesus deixou para que você se pareça com Ele. Se você não precisasse disso,
Quem aqui aceitou Jesus? Quem aqui aceitou Jesus? Levanta a mão. Você aceitou Jesus? Você já está no céu? Já está no céu? Eu não estou vendo nenhuma auréola ainda, não estou vendo nenhum anjo aqui. Está vendo aqui? Você ainda tem os mesmos problemas, não é? Tem problema de vista, não tem? As dores aí, não está, continua? Então você está na terra, amém? Quem está na terra, irmãos, precisa, me lembrei até de Camila Barra agora. Quem está na terra precisa de hidratante, de creme hidratante. Irmãos, se você está na terra, também você precisa dessas coisas. Precisa. Mas, está cheirosinho ainda, irmãos. Mas, você precisa, você está na terra essencialmente para que Cristo apareça em você. Para que as pessoas olhem para você e vejam Cristo. E para tanto você precisa ser discipulado. É isso que Paulo está falando. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo. Você precisa ser filho de alguém. Você precisa ser discipulado por alguém. Você precisa ser ensinado por alguém. Discipulado é relacionamento de pai e filho, família de novo. Discipulado, irmãos, é geracional, é filho e neto. Então eu gerei a minha família, agora a minha família gerou outra família. Discipulado é enfrentar batalhas, é soldado e comandante. Discipulado é sacrificial, é treinador e atleta. Eu não entro para correr, eu não entro para competir, mas eu te treino para tanto. Discipulado é prosperar, discipulado é próspero, é o fazendeiro e o trabalhador. É arar na terra que não é sua, é trabalhar na igreja que não é sua, mas a prosperidade virá sobre todos nós. De maneira bem clara, eu quero compartilhar com você algumas coisas, para que você saia daqui e não seja ouvinte, mas praticante. Você está comigo? Para edificar uma igreja família, entenda o princípio de ser uma igreja família de Deus. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios 2:19. Nós vemos aqui estrangeiro, forasteiro, santos e membros. Estrangeiro e forasteiro, o que significa, pastor? É alguém que não tinha raízes, sem cultura. No caso dos forasteiros, eles eram ilegais, não pertenciam. Nós estamos vendo aí depois, do novo presidente dos Estados Unidos, o problema com a imigração. Quantas pessoas têm sido deportadas? Mas irmãos, são pessoas que não são pertencentes, não fazem parte daquela nação, não nasceram naquela nação. Então eles têm dois caminhos: ou serem aceitos, ou serem convidados a se retirar. Bem convidados mesmo. No caso do reino, é a mesma coisa, mas em Cristo Jesus, olha o que a palavra de Deus vai dizer, João capítulo 1, no verso 12, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Você tem direito de ser cidadão do céu, de receber o green card do céu, e não ser mais forasteiro nem estrangeiro, mas cidadão. Entenda que a igreja é uma família. Família você não frequenta, você não entra, irmãos, você não entra simplesmente pulando o muro, você não entra simplesmente para dar uma espiada, você não entra com coiote, você entra pelo sangue do Cordeiro de Deus. Não tem como entrar para dar uma espiadinha. Entenda o princípio da igreja família, santos e membros da família de Deus, que significa agora raízes, cultura, legalidade, santidade, pertencimento. Tudo que eu não tinha quando eu era estrangeiro e forasteiro, agora santo, membro, eu recebi. Eu não conquistei, eu recebi. Eu recebi. Irmãos, para edificar uma igreja família, nós precisamos entender essas coisas.
Quanto mais orgânica e espiritual ela for, mais ela vai desenvolver de forma sobrenatural sobre a cidade, sobre o estado a qual ela está. Existe uma lacuna no ensino, irmãos da igreja, que Paulo vai denunciar. Ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 4, verso 15: embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. O que falta nos nossos dias para o entendimento de igreja família, como de fato ela é, para recebermos desses benefícios, é recebermos a paternidade, é termos uma cobertura espiritual, é termos alguém que nos direcione e que diga: olha, vem aqui, não é assim que se faz não, irmão, é desse jeito. Meu irmão, até para entrar em empresa, aqui nós não temos muitas empresas, mas se você for entrar numa empresa, nós temos as minerações aí, nós temos uma mineradora que é grande na cidade. Você vai entrar numa mineradora, você precisa de alguns protocolos. Nenhuma empresa séria vai te colocar na linha de frente de alguma coisa sem que você seja treinado, ensinado. Você acha que no reino de Deus é diferente? Me lembro que eu fui trabalhar numa empresa em São Paulo, aí você ainda oreia, né? Aí a pessoa coloca você com um colega de trabalho que já é experiente na firma, para ele te ensinar todos os macetes da firma. Você entende? Nós precisamos andar com quem é mais experiente, e isso não tem a ver com idade, isso tem a ver com profundidade. Você não quer ser discipulado, irmãos, é porque você não entendeu o que é igreja, e talvez você tenha entendido, o que é pior, você só não quer fazer parte. A edificar uma igreja família, em segundo lugar, é estabelecer Cristo como fundamento apostólico e profético. Efésios 2:20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. O fundamento da igreja família, ela é profética, apostólica e pastoral. Profética, porque transforma a terra a partir dos princípios e valores do céu. O profético enxerga e vê o que os nossos olhos naturais não é capaz de enxergar. Então ele acessa o céu e traz para a terra. Ele é o para-raio de Deus. Uma igreja precisa estar atenada, porque tudo se discerne espiritualmente, tudo é para o nosso crescimento. Apostólica, porque ela empodera, ela envia as pessoas para cumprir a sua missão. Então ela acredita em você mesmo quando você mesmo acredita. Você dá conta, você é capaz, bora lá. Pastoral, porque ela cura, ela cuida com os dons que o corpo recebeu. Mas a gente não pode ser uma igreja só pastoral, porque uma igreja pastoral, ela corre o risco de ser uma igreja paralisada. É gostoso ser cuidado, mas a gente precisa ser desafiado. Então é preciso ser apostólica. Sai daqui, irmão, bora. Uma vez eu estava conversando com o irmão da igreja, ele está aqui hoje, mas nem vou falar o nome, né? E foi engraçado, não foi nada que desabone, nada, por isso que eu vou contar, irmãos, amém? É só uma história, brincadeira. A gente estava vendo o Tuiuiu, é bem grande, né? Primeira vez que eu vi aqui no Mato Grosso, fiquei assim, meu Deus do céu, que trem gigante. E aí esse irmão estava contando para a gente na mesa, dizendo assim: eu não entendo essa mãe desse tuiuiuzão, por que ela não joga esse tuiuiu lá de cima? Oxe, fica aqui ocupando espaço. Irmãos, parafraseando a brincadeira para a gente dar risada, é mais ou menos isso. O apostólico desafia você a voar, para que você saia dessa zona de conforto. E às vezes as pessoas não entendem o apostólico, também não entendem o profético, mas também não entende. A gente acha que assim, é só o profético que não é entendido, mas o apostólico também. Porque o apostólico, ele quer tirar o melhor de você, para que você possa dar tudo para o reino. Então ele está pensando: cara, você aqui sentado é um desperdício para o reino. Você poderia estar ganhando vidas para Jesus. Você poderia estar plantando células. Por isso que nós precisamos ser uma igreja pastoral, porque precisa ter cuidado. Nós precisamos ser uma igreja profética, porque precisamos ter uma visão do céu. Mas também precisamos ser uma igreja apostólica, porque a gente não pode ficar parado.
tendo Cristo como modelo, base, centro de tudo. Rick Warren vai dizer: uma igreja saudável não é avaliada pelo número de pessoas, como eu já disse anteriormente, sentadas aos domingos, mas pelo número de discípulos enviados durante a semana. Irmãos, a gente vai terminar essa celebração, eu vou orar por você, mas o que vai mudar na sua vida? É se você ouviu e se você sair daqui disposto a obedecer. Não adianta, irmãos, querermos mais de Deus sem obediência. Se Deus está falando com você, você precisa obedecer, você precisa fazer o que Deus está pedindo. Para edificar uma igreja, família, em terceiro lugar, faça os ajustes e trabalhe para o crescimento. Efésios 2, verso 21, na parte A diz: no qual todo edifício é ajustado e cresce. Irmãos, só há crescimento se houver ajustes. Só há crescimento se tiver ajustes. Eu já fiz essa metáfora aqui antes, mas ela é válida. Pessoal aí que é maromba, né, que curte academia, vai me entender. Irmão, não adianta nada você ir para a academia se você não estiver fazendo os exercícios de maneira ajustada. Na verdade, isso vai ser prejudicial, isso vai te machucar. Não vai ter crescimento muscular, sim ou não? Não vai ter desenvolvimento. No reino é a mesma coisa, só há crescimento se houver ajustes. Então você vai lá com toda boa ação para fazer alguma coisa, e alguém chega para você e diz: espera aí, não é assim que se faz. Mas eu estou aqui com todo o coração fazendo. Eu sei, querido, mas você não está fazendo do jeito certo. Você vai acabar se machucando, se frustrando e saindo. Vamos ajustar o corpo? É assim que se faz exercício. Entendeu? Então você cresce. Eu me lembro que uma vez que eu fui para a academia, coisa de louco isso. Eu fui lá fazer o abdominal, que coisa terrível, desumano. É desumano. Aquele negócio que faz assim, ó, isso é terrível. Eu acho que o inferno faz isso. Quase vomitei fazendo aquele trem, irmão. Aí, faz agora abdominal. Ah, irmãos, eu comecei a fazer abdominal. Eu saí de lá, irmãos, eu achei que até estava parecendo um corcunda de Notre Dame. Passei uma semana com dor aqui. Eu me lembro que a Elisandra disse assim: eu nunca tinha reparado que o pastor tinha deficiência. Queria segurar o microfone, irmãos, eu não conseguia levantar ele aqui. Mas por quê? Porque não teve ajustes. Alguém que dissesse assim, sabe, não é assim que se faz, é desse jeito aqui. É por isso que muitas pessoas saem da igreja machucada, ferida. Não é porque a igreja é ruim, é porque talvez nunca receberam ajustes, e nunca se deixaram ser ajustadas. Vocês estão comigo? E por último, para edificar uma igreja, família, entenda que todos são casa do Espírito Santo. Efésios 2, verso 21 até o 22, diz, 21 parte B e até o 22, para tornar-se um santuário santo no Senhor, nele vocês estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus. Tem um parecer aqui, tem algo que nós precisamos ressaltar. Você não está sendo edificado sozinho, a edificação só vem no coletivo, juntamente edificados. É claro, Jesus está edificando Cristo em você, em você, em você, mas isso só acontece no coletivo. Não existe viver igreja individual. Cristianismo não combina com o isolamento. Isso é algo da pós-modernidade, pós-pandemia, que as pessoas querem viver a síndrome dos desigrejados. Mas a edificação só acontece no coletivo, no templo e nas casas. No templo e nas casas. Nós somos templo espiritual de Jesus. Ele é a pedra de esquina, a pedra fundamental. Nós somos edificados para sermos morada do Espírito Santo. Então onde nós somos, nós vamos pregar Cristo, falar de Cristo, amar como Cristo. Se vivemos pelo Espírito, irmãos, então também
precisamos andar no Espírito. É o que vai dizer Gálatas 5, verso 25. Gálatas também vai dizer que, puxa, o que vocês começaram no Espírito, vocês querem agora fazer na força do braço. Quem convenceu você do pecado, da justiça e do juízo foi o Espírito Santo. Mas agora nós queremos continuar essa obra do nosso jeito. É por isso que nós nos machucamos, nos ferimos e nos fadigamos. Nós queremos abandonar a igreja, queremos abandonar Cristo, queremos abandonar tudo. E você vê muitas pessoas dizendo: eu amo Cristo, mas eu não gosto da igreja. Nós precisamos entender isso, irmãos. O que começou no Espírito precisa terminar no Espírito. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Nós somos a casa de oração, adoração ao Senhor. Não existe uma igreja viva, irmão, saudável e crescente que ignore a vida do Espírito. Então, se eu estou ouvindo o Espírito, se eu estou sendo edificado juntamente com você no Espírito, que Espírito é esse que traz confusão? Como é que o Espírito falou com teu pastor uma coisa, falou com teu líder uma coisa, com teu pai uma coisa, com teu marido uma coisa, e só para você falou diferente? É estranho, não é? Mas não acontece? Não acontece? Porque o Espírito está edificando sobre nós. Sim, sobre você individualmente, mas sobre nós no coletivo. O que Ele está fazendo em você individualmente, também está fazendo em mim. Como esse Espírito vai trazer confusão que vai desbalancear o corpo? Já viu um carro, irmãos, que está com um problema na direção, que ele fica puxando para um lado? Como essa igreja vai estar com problema de direção, puxando para o lado? Quando a igreja está ouvindo o mesmo Espírito, está sendo edificado no mesmo Espírito, ela caminha na mesma direção, como nós acabamos de ler em Gálatas 5:25. Se vivemos em Espírito, andemos no Espírito, na mesma direção. Não entendo por que o pastor tem que ir lá para Tangará, se nós estamos sendo edificados no mesmo Espírito, andemos na mesma direção. Não é o pastor que está sendo enviado, é a igreja que está indo. Vocês estão entendendo? Não existe, irmãos, uma igreja saudável, crescente, que ignore a vida do Espírito, que ignore a voz do Espírito. Nós precisamos entender que nós somos folha. O Senhor é o vento. Ele sopra e nós vamos na direção que Ele sopra. É isso que nós precisamos fazer. É assim que nós precisamos viver. Então todos os dias eu acordo e pergunto: Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha casa? Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha família? Senhor, o que o Senhor tem para nós nessa semana? Irmãos, eu tenho certeza absoluta, escuta aqui, mulheres, eu tenho certeza absoluta que se você fizesse essa oração e ouvisse de verdade o Senhor, irmãos, você acha que teria guerra dentro de casa? Escuta aqui, maridos, não é só para as mulheres não, porque a gente é problema. Você acha que se você fizesse essa oração dentro da tua casa, existiriam as badernas que às vezes acontecem nos nossos lares? Se nós estamos sendo edificados no mesmo Espírito, nós precisamos andar neste Espírito. Então não vou ser homem de guerra, minha esposa não vai ser mulher de guerra. Vocês estão entendendo? E nós seremos uma linda família para todos, que ama a todos e que se relaciona através de células. E assim nós veremos restauração na nossa cidade, porque primeiro vimos restauração aonde? Na nossa casa. Na nossa casa. Para concluirmos, irmãos, para que isso aconteça, nós precisamos de liderança. Você precisa de liderança na sua casa, precisa do marido. Você, filho, precisa da sua mãe. Você, igreja, precisa do pastor. É necessário liderança,
Para que aconteça, o pastor deve liderar o processo de unidade da igreja. Para que aconteça, o marido precisa liderar o processo de unidade na casa. Para que aconteça, a mãe precisa liderar o processo de unidade no meio dos seus filhos. Eu me lembro, na minha casa, nós não éramos crentes, ninguém era crente. Na verdade, a gente vivia muito torto. Meu pai estava vacilando na vida, entendeu? Estava vacilando. E eu falei para minha mãe uma vez: larga esse homem. Ela só faltou me dar um tapa na cara e dizer: cala a boca, moleque, porque esse aqui é teu pai. É teu pai. Nós precisamos entender isso, que para isso acontecer, o pai precisa liderar a casa, a mãe precisa liderar os filhos na unidade da família. Na igreja, o pastor precisa liderar o processo de unidade da igreja. Não pode, irmãos, nós vivermos desassociados dessa realidade. Alguém precisa liderar. Na célula, precisa ter líder. Não é um coletivo de amigos, é uma família. Alguém precisa liderar para que haja unidade. Porque senão, irmãos, vai ter partidarismo. Já viu células com partidarismos? Eu gosto de fulano, e eu gosto de ciclano, a gente só anda com esse grupinho. Que legal. Aí quando vai multiplicar a célula, que foi? Não vou mais para a igreja. Me tiraram da minha amiga, me tiraram do meu amigo. Faltou liderança. Faltou liderança. O líder, irmãos, precisa trazer a unidade. Ele lidera o processo da unidade para que a família seja fortalecida. Uma casa onde não há líder, irmãos, ela se divide. É por isso que Paulo vai escrever à igreja de Corinto, vai falar: acaba com essa baderna. Eu nem batizei vocês. Pode dizer que eu não batizei um ou outro aí. Agora vocês ficam falando: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de sei que lá. E tem uns mais religiosos do que outros que dizem: eu sou de Cristo. Não pertenço nem a esse grupo de célula, nem essa célula, nem essa. Por isso que eu não vou para a célula. Sou de Cristo. A gente precisa ser igreja, irmãos. Ser família. Pertencer. Não importa quem esteja no comando. Nós ouvimos o Espírito e andamos no Espírito. Então está todo mundo ouvindo o mesmo Espírito, então nós vamos andar na mesma direção. Vocês estão comigo? O que gera essa unidade, irmãos, mesmo na diversidade, é a visão da igreja família. Nós precisamos ter essa visão. Igreja é uma família para pertencer, nós somos uma família para todos. Fundamentos apostólicos e proféticos de Cristo, convergência de santidade e adoração profética. Se eu não vivo em santidade, irmãos, eu não entendo as coisas do Espírito. Aí o problema não é a igreja, o problema é que eu não me santifico. Aí não entra na minha cabeça: por que está todo mundo falando isso? Por que está todo mundo naquela direção? Eu não gosto disso, o pastor faz isso, para que isso? Porque eu não me santifico, eu não entendo as coisas do Espírito. Para quem não é espiritual, as coisas do Espírito são loucura. É loucura o pastor ir para Tangará. É loucura os irmãos irem passar 5 dias lá. Se nós ouvimos o Espírito, nós andamos no Espírito. Se eu vivo pelo Espírito, eu não satisfaço os desejos da minha carne. Mas se eu vivo pela carne, eu sou incapaz de entender as coisas do Espírito. Nós vivemos vidas unidas como moradas do Espírito, se nós vivermos como igreja família. Se coloque de pé nesse lugar. É tempo de envio dos filhos. E todos somos enviados como flechas na aljava da família. Você pertence a essa família, amém?
Você, como um filho desta família, você está na aljava dessa família, e como alguém que está na aljava dessa família, você precisa ser enviado, e nessa noite eu te envio, para que você possa ir e frutificar sobre essa cidade, em nome de Jesus, se levantando como um filho maduro, como alguém que vai ajudar, cooperar, e não reclamar. Transforme, irmãos, de forma efetiva, a nossa igreja, pelo poder da palavra do Espírito que está dentro de você. Não se permita ser voz do inimigo. Se levante como atalaia de Deus, para fortalecer vínculos, para liberar amor, para gerar unidade, para limpar ouvidos que estão sujos, para que haja o liberar do Espírito Santo, corações fechados que se abram. Eu ministro isso nessa noite, que corações fechados se abram, corações fechados se abram, corações fechados se abram, vidas transformadas, lares restaurados. Em nossa igreja família, ela vai ser formada por filhos discípulos, filhos que olham para o Pai, não como empreendimento, é meu. Filhos que olham para o Pai, como referência, é nosso. Olha para Ele, eu também estou olhando. É tempo de envio dos filhos. Nós somos parte da mesma aljava. Nós precisamos nos levantar para que o flecheiro possa nos pegar e nos enviar. Salmos 27, verso 4 diz: como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Na minha juventude eu dei os melhores anos da minha vida para esta igreja. Eu cheguei aqui com 29 anos, hoje eu tenho 37 anos, vou completar 38 agora. Vocês são flechas da minha aljava. E nessa noite eu quero enviá-los, para que vocês possam frutificar, para que vocês possam abençoar, para que vocês possam crescer sobre essa cidade, para que vocês possam amadurecer, e para que Cristo seja revelado em você. Chegou o tempo dos filhos se levantarem nessa casa. Chegou o tempo aonde crianças se tornam homens e mulheres de Deus, aonde se torna uma voz profética sobre essa cidade, aonde anuncia o reino com ousadia, aonde a agenda dos céus é mais importante do que a minha, porque estamos sendo edificados pelo mesmo Espírito. Então andamos neste Espírito, e é tempo de restaurar essa cidade.